Professora doutora Ivana Bentes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido para compor a mesa o professor doutor Teófilos Rifiotti, da Universidade Federal de Santa Catarina. Os nossos dois conferencistas, como igualmente os conferencistas das mesas que vão se seguir hoje e amanhã, dispensam apresentações. Eu passo a palavra, nesse momento, à professora Ivana Bentes. Obrigada. Queria agradecer. Bom dia a todos. Estou muito honrada com o convite para essa mesa de abertura do ABCiber, num momento tão importante e delicado. Queria muito agradecer o convite do professor Vinho Tuvinho e da PUC para essa conversa inicial, e eu com algumas provocações iniciais sobre o tema da democracia e liberdade no Brasil. Me foi dado, né, uma missão e um tema, né, extenso, mas tentarei ser breve e peço que meus colegas mandem eu parar, não peçam. Quando der os 30 minutos, me avisem em 5 minutos antes. Eu vou ficar em pé, que eu acho mais confortável, porque eu também vou passar minha apresentação dali, e eu trouxe algumas considerações em torno da questão da democracia e da liberdade, mas, enfim, tendo como campo e como horizonte o debate da cibercultura, que me parece decisivo nesses, né, quase 10 anos da ABCiber, né? Eu acho muito importante a gente ressaltar, né, que as pesquisas e as discussões em torno da cibercultura, elas começam há 10 anos no Brasil, quando esse campo era um campo absolutamente pioneiro, né, e onde nós estávamos, eu diria assim, na vanguarda, no sentido de uma certa, inclusive, isolamento dos primeiros pesquisadores que se debruçavam, se conceituavam o tema da cybercultura. Eu queria iniciar a conversa dizendo que talvez hoje a gente possa considerar que o campo da cybercultura é o campo da própria cultura de massa, que eles se confundem. Mesmo se nós temos um viés, uma perspectiva, né, de trabalhar as questões da sociabilidade, também são temas, às vezes, pouco trabalhados, né? Mas as experiências de tempo e de espaço, as alterações nas nossas experiências de tempo são muito radicais, né? E tem a ver com os campos da democracia e da liberdade, né? Não é à toa que a gente fala de uma crise da democracia representativa, né? E reivindica a democracia direta, que não é mais do que uma aceleração de tempo, né? Nós não suportamos mais a distância que nós temos dos nossos representantes, o cheque em branco que a gente dá para qualquer parlamentar ou político, né? 4 anos em que, muitas vezes, eles desaparecem numa caixa preta em Brasília, que nós não conseguimos acompanhar. Obviamente que, com as redes sociais, com a emergência e com a possibilidade dessa sociabilidade mais difundida, né, essa relação com a política também se modificou, e com essa temporalidade em relação às ações políticas. O nosso desejo de interferência, de interatividade, que já foi uma palavra também, né, que marcou os estudos da cybercultura, mas mais do que interatividade, né, de incidência nas decisões políticas, sociais, e que tem a ver com essa aceleração do tempo, com essa possibilidade de uma relação, né, direta. E me interessa muito também a gente pensar alguns fenômenos de comunicação no Brasil, diretamente ligado ao que a gente pode chamar de processos estéticos e políticos, né, globais. Então, é por aí que eu me movimento, né, entre essas novas sociabilidades e também sociopatias. Nós demoramos, eu acho que ainda estamos demorando um pouco para fazer análise, né, de tudo que é disruptivo nessas experiências, né, que eu estou chamando de sociopatia, né, são alguns comportamentos que emergem também, né, a partir dessa intensificação do uso das redes, dos dispositivos, né, dos aplicativos, né, e que tem a ver com um campo mais amplo e mais tradicional, que nós já
pensávamos e trabalhávamos, como a biopolítica, né, as questões da vigilância massiva, né, toda uma certa deslocamento de alguns temas clássicos para esse ambiente das redes. Né? Eu vi agora há pouco tempo um projeto na China, né, chamado Crédito Social, né, que tem a ver com um dos episódios do Black Mirror, né, do que eu chamo de ranquear e punir, né, numa atualização do Vigiar e Punir, né, do Foucault, onde você está o tempo inteiro, né, sujeito a uma avaliação, né, a um ranqueamento, a uma quantificação das suas experiências subjetivas, a uma monetização dessas experiências. A China está propondo um projeto até 2020, né, de criar esse crédito social, ou seja, o cidadão ele vai ser avaliado em todos os seus comportamentos, na universidade, numa hospedagem, enfim, nas suas relações sociais, de forma a produzir ou não um crédito positivo ou negativo. Então, estamos no domínio do Black Mirror, estamos no domínio, né, dessa cultura do ranqueamento como um controle estatal, mas que pode ser também um controle social. E, obviamente, algumas experiências e fenômenos que emergiram e que, num primeiro momento, nos primeiros anos dos estudos da cybercultura, praticamente não apareciam, que eram essas, como eu estou dizendo, sociopatias, né? Os haters, os comportamentos, né, disruptivos ou anômalos, né, que passam a ser estudados só bastante, né, recentemente. Essa experiência de sociabilidades e de sociopatias, eu acho que ela é decisiva para a gente também entender a discussão da democracia e da liberdade nesse contexto. Né? Eu digo que, parodiando o Andy Warhol, todo mundo no futuro terá os seus 15 minutos de linchamento nas redes, né? Não simplesmente de celebridade, né? Mas, sem dúvida, né, essas experiências traumáticas, né, de sociopatias, elas são cada vez mais comuns. E não simplesmente duplicam uma experiência que, obviamente, as sociedades já tinham, né? Não se trata de uma disjunção em relação às experiências já, enfim, analisadas e detectadas, mas nem simplesmente uma duplicação, mas, sem dúvida, eu acho que aí a cybercultura e o nosso campo ele serve para a gente também analisar as suas especificidades, que foi o que nós fizemos nos primeiros anos das análises e das pesquisas, né, da cybercultura. Mas essa questão do tempo, não, do tempo real, viver em tempo real, né, experimentar, receber informações, interagir, essa experiência do tempo, né, das dramaturgias do tempo real, sem dúvida, elas provocam um tipo de sociabilidade, né, nova. Eu sempre brinco, quando alguém diz que vai entrar na internet, tem mais de 40 anos, no mínimo, né? Porque, obviamente, que nós já estamos nessas outras dimensões, né, o tempo inteiro, de forma orgânica, entrando e saindo dos nossos dispositivos, chats, telas. Então, não se trata, obviamente, mais de enfatizar a distância e a distinção entre o território, os territórios tradicionais, ou as comunidades territoriais, as comunidades virtuais, mas de pensar essa inter-relação. Então, me interessa muito, né, eu venho do campo da comunicação, tudo o que diz respeito, trabalhei muito com o campo do cinema, da produção audiovisual, dessa vida das imagens que segue hoje, que corre nas redes. A vida das imagens, dos memes, dos posts, né? A possibilidade de você rastrear a vida e morte de uma imagem, ou de uma publicação, ou de você poder modular e captar o aquecimento de um ambiente, né, através da mineração de dados. É uma rede que se esquenta, que esfria, né, através de uma série de comportamentos que hoje são passíveis de visualização, né, de mineração e de rastreamento. Então, se trata de um campo amplo, né, com quantidades gigantescas de dados que precisa de pesquisa, de investimento, e que é decisivo, né, para a gente entender um pouco essa nossa experiência social, né, desse tempo que passa, que flui, né, e muitas vezes que nos atropela também. Essa experiência da timeline, né, desses sistemas de visualização e de interação em fluxo. E me parece que, mesmo que hoje nós já temos todo um arsenal teórico construído
a partir desse viés da cybercultura, muitas vezes temos a impressão que essa confluência de campos, né, torna os nossos arsenais teóricos insuficientes. Né? Então, eu trabalho com o campo da imagem, quando eu vou trabalhar com a imagem, a vida das imagens nas redes, eu sinto que a teoria fílmica, a teoria da análise fílmica e audiovisual, ela é insuficiente para entender, né, esses tempos e esses outros circuitos. Mesmo que eu me vala, eu realmente tomo, né, como referência muitas dessas teorias, porque são os ferramentais teóricos com os quais nós trabalhamos. Né? Então, se fala de biopoder, né? O poder hoje sobre a vida, o poder o poder de assujeitamento dos estados, das corporações sobre a vida, toda essa experiência que nós temos, né, de que nós somos, né, efetivamente os produtores de valor nas redes sociais, no Google, no YouTube, nas redes, né, somos nós que somos, e a nossa vida, os nossos desejos de expressão, de comunicação, de linguagem, que são monetizados, né, no campo das redes. Mas a gente pode falar também de biopolíticas, da emergência de movimentos, de experimentos no campo da estética, no campo da política, no campo do ativismo, no campo do mediativismo, que reagem a essa monetização excessiva da vida, né? Essa financiarização da vida, que é um processo global que eu acho que nós temos analisados. Né? E também é um outro conceito, uma outra noção que surge também para radicalizar, de certa maneira, esse conceito de biopoder, que são as necropolíticas, são as políticas em torno da gestão, né, da vida e da morte, né, das vidas sacrificáveis, né, das vidas que podem ser sacrificadas em nome de um projeto econômico, político, né, como essa gestão, não só, né, do biopoder e da vida, né, passa por as necropolíticas, a gestão, né, da vida em estado nu e cru. Né? E dentro dessas experiências, né, ligadas às redes sociais, me interessa muito pensar a política como um fenômeno de linguagem, né, que também me parece que é um campo pouco analisado. A gente fala muito, né, do campo da informação, né, dos conteúdos, as análises simbólicas são mais raras, e os fenômenos de linguagem me parecem fundamentais para a gente entender, por exemplo, esses movimentos, essas experiências, né, globais, como essa viralização das indignações nesse contexto global e no Brasil. Né? E, de novo, movimentos que têm a ver com essa ideia da sociedade contra a financiarização da vida, que a gente vai encontrar em vários campos, né? Em vários países, em vários territórios, né, distintos. Essa posse das linguagens me parece decisiva, nesse sentido de uma massificação mesmo, de uma circulação de repertório que muitas vezes estavam restritos ao campo da estética, né, ao campo da arte, a campos muito específicos, e que se disseminam, se viralizam, né, contaminam uma quantidade cada vez maior de pessoas. Né? Então, a posse das linguagens, a posse dos repertórios, faz com que a gente possa traçar linhas subterrâneas, linhas de comunicação, linhas de eco entre movimentos muito distantes e distintos. Né? Obviamente que, né, eu não cometeria esse risco de traçar de forma muito direta, né, essa articulação entre maio de 68, Seattle 99, as revoluções árabes, Occupy espanhol, Occupy Wall Street e o Brasil em 2003, mas, sem dúvida, a gente pode encontrar no campo da análise das linguagens, do simbólico, né, tanto continuidades como rupturas numa análise dos processos. Me interessa muito trabalhar, quando eu falo nesse campo da análise das linguagens, da estetização da política, da estética das políticas, pensar os processos muito mais que a própria história. Claro, né, cada uma dessas experiências de luta tem formas de visibilidade própria, tiveram, inclusive, né, consequências muito distintas em cada um desses lugares e países, mas me parece muito interessante a gente entender e pensar, né, o que são
né, ou como a gente pode entender toda uma articulação de campo como, né, esse lugar de lutas globais e processos que vão se que passam, né, de novo, de um território para outro, de uma época para outra. Esse liame secreto, muitas vezes, difícil de se entender, da passagem de uma linguagem de um campo para outra. Na democracia real, já na Espanha, as experiências das jornadas de junho de 2013, que, a meu ver, também é um momento muito importante e interessante para a gente pensar a questão da democracia e da liberdade no campo da cybercultura. Né? Eu digo que junho de 2013, para mim, foi o meu maio de 68. Né? Tal o laboratório de experiências de linguagem, né, de experiências políticas, né, se deu. É óbvio, né, já temos algumas análises menos generosas com 2013, mas me parece que todas essas experiências, das dramaturgias do tempo real, as transmissões ao vivo dos coletivos, disputando uma narrativa, né, das mídias corporativas, as vidas linguagens, as linguagens que saíam da rua, de um cinema de rua, né, produzido a quente, quase que reinventando a história do cinema, né, a partir de uma experiência empírica. É muito interessante como um laboratório dessa cybercultura já dissolvida, né, por campos, grupos, sujeitos políticos muito distintos, né, daquelas primeiras análises que nós fazíamos em torno do campo da cybercultura. Né? Então, a questão do mediativismo, a questão da memética. Né? A meu ver, eu sempre brinco lá na escola de comunicação, nós temos que criar uma escola de memes, né, porque hoje a disputa narrativa se dá pela memética. Né? E nós que viemos da cultura da cultura escrita, nós que viemos, né, de uma cultura letrada, temos uma enorme dificuldade e um enorme preconceito em entender a memética como um campo de disputa absolutamente crucial hoje, no campo da mídia, no campo da comunicação, no campo das ideias. Né? Então, é uma brincadeira, mas é muito sério. Precisamos de escolas de memes urgentes nas graduações, nas escolas livres, né? E pensar essa memética como efetivamente, né, voltando um pouco, né, à acepção, né, original dessa ideia que quer circular, né, e que nos toma como vetor. Muitas vezes nós compartilhamos uma imagem, um post, principalmente as imagens, né, muito mais pela o seu impacto inicial estético, né, do que muitas vezes pelo conteúdo. Né? É impressionante, né, o nosso impulso de compartilhamento, como ele está ligado à estética e à linguagem. Né? E, de novo, eu acho que é um campo pouco analisado. Então, essas experiências do direto, eu acho que, né, se a gente for analisar desde as experiências lá das acampadas e do 15M, a gente vai ter ali um momento muito interessante, né, dessa produção de uma hipnose em torno das transmissões, né, ao vivo, ao nosso impulso de continuar vendo um acontecimento que se dá no tempo real. Então, me parece que essas experiências, né, a gente tem visto também agora, mesmo nas manifestações, tanto, enfim, do campo conservador ou progressista, mas a transmissão ao vivo, como ela funciona como um atrator, né, como algo decisivo na produção de um tipo de comunicação que passa pela afetividade, pela comoção, muito mais do que pela informação. Eu trabalhei muito isso, acompanhei muito, né, o trabalho, por exemplo, né, de um grupo como a Mídia Ninja, de outros coletivos no Rio de Janeiro, no Brasil, que produziram essa experiência, né, de forma bastante ampla, né, em relação a essa possibilidade de uma comunicação afetiva, orgânica, onde quem está na rua não reporta nada para ninguém, mas experimenta o acontecimento. E nós experimentamos o acontecimento junto com esses ativistas ou mídia-ativistas. Né? É um momento muito interessante da comunicação no Brasil, onde, né, tudo que a gente aprendeu nos cursos de comunicação, o que, quem, como, onde, o repórter, aquele que conta para outro algo que já aconteceu, de certa maneira, foi colocado, foi desconstruído de maneira radical. Todos os erros, né, tudo que era considerado erro, tudo era considerado falta de apuração,
tudo o que era considerado o antijornalismo explodiu a partir de 2013, numa experiência bastante singular, né, que trazia uma linguagem nova. Então, nesse sentido, quando eu digo do repertório, da posse da linguagem, se inventou, né, um cinema de rua, uma mídia de rua capaz de produzir algo que o jornalismo deixou de produzir, que é o impulso de ação, o desejo de interferência, o desejo, né, de você incidir em algo que está acontecendo para além, né, desse lugar do espectador ou do telespectador. Então, foi um momento muito interessante da comunicação no Brasil, que a gente pode voltar depois e que, a meu ver, tem a ver com essa experiência de tempo, né? Essa ideia de você, para além, né, obviamente, de acompanhar uma notícia, né, no caso das transmissões da mídia ninja, por exemplo, no Rio de Janeiro, em 2013, e agora também, você tem uma quantidade gigantesca de pessoas que acompanham a transmissão, que funcionam muitas vezes como um GPS humano de orientação para onde o repórter tem que ir. Foge daqui que está vindo a polícia, vai para a rua tal, né, você recebe uma quantidade de impulsos, de inputs, de impulsos, inclusive, de estímulo, né, para o trabalho que está sendo feito, ou seja, toda uma multidão de participadores na própria produção da notícia, coisa que o jornalismo não conseguiu, digamos, absorver, né? Então, é um momento muito interessante de invenção desse campo da comunicação e que se distingue, né, e se opõe muito ao que eu chamo de mídia-estado, que é, de certa maneira, né, a mídia tal, ou a produção midiática tal qual a gente conhece. Também fazendo análise desses movimentos, junho de 2013, as manifestações, né, de 2015, 2016, no Brasil, é muito interessante a gente perceber, por exemplo, essa linguagem da violência, né, como uma linguagem altamente viralizante, né? Imagens da repressão da polícia contra manifestantes, né? Todo o resultado desses decretos de vigilantismo, criminalização dos manifestantes, né? Essa construção do estado de exceção a partir do uso dos memes e das imagens da violência e da própria, da própria repressão, né? Essa polícia de comportamento funcionando também como um lugar de viralização das imagens. Então, eu trabalho muito, me interessa muito, um campo que eu venho trabalhando desde, enfim, do cinema novo, das estéticas da violência, óbvio, com um sentido bem distinto hoje, né, quando eu falo de mídia-estado, né, mas essa estética da violência e essa viralização dos memes, ela está muito presente nas nossas experiências de comunicação contemporânea, nas nossas timelines, né? Como as imagens de violência, sejam para criticar, sejam para criminalizar, elas funcionam com um vetor de viralização, né, gigantesca, né? Repressão como linguagem, né? E que eu chamo também de linguagens do biopoder, né? Essas montagens que vão sendo construídas, como eu falei, sejam para reforçar a criminalização, seja para se contrapor a essa narrativa da criminalização, né, dos movimentos e das lutas, mas ela está muito presente nas experiências, e, inclusive na linguagem do mediativismo. Então, é muito interessante, né? Eu conversava com vários grupos de mídia livre aqui em São Paulo na semana passada, né? Como, né, muitos desses grupos que trabalham de novo, com a cultura letrada, com texto, com a análise, né, eles precisam pensar em formas de tradução de análises complexas em memes. Não que eu esteja dizendo que o meme é a solução, né, digamos, reducionista da complexidade do mundo. E não é, né, porque ele vai trabalhar muitas vezes também de forma maniqueísta e com oposições. Né, mas é decisivo a gente pensar, né, nessa memética de resistência diante de uma cultura de massa que trabalha com esse conceito, né, que eu vou introduzir também aqui, e com essa noção que é a pós-verdade, né? Ou seja, né, é aquela informação, aquela notícia, né, que, independente de ser verídica ou não, o fato dela ser compartilhada por milhares de pessoas com uma velocidade, né, estonteante, ela produz um efeito de verdade.
mais do que isso, as pessoas não buscam mais, né, muitas vezes, o texto analítico ou das ponderações em torno das posições. No desejo de se posicionar muito rapidamente, você precisa do meme, você precisa, né, da evidência de que aquilo que você está falando é verdade, né? Ou seja, você parte das suas crenças e dos seus desejos e busca nessa memética aquilo que vem, digamos, de certa maneira, confirmar o que você já acredita, né? Então, é um regime muito mais de crença. Claro que o jornalismo sempre foi um regime de crença, mas isso fica muito mais visível e explicitado nesse tipo, né, de experiência, né? Então, eu tenho chamado a atenção para esse jornalismo e memética de combate, né? Onde são os desorganizados, uma multidão de novos sujeitos políticos que produzem esses memes, essas informações, né, essas linguagens, de uma maneira, né, que a diversidade também no campo da produção comunicacional ela é bem ampla hoje, né, nas redes, né? Tudo em torno dessa disputa narrativa, de disputas narrativas, né? Criminalização do outro, os vândalos, os baderneiros, os mascarados, por um lado, né? Os tipos de manifestação dos ordeiros, né? dos baderneiros, a maneira de qualificar as formas de expressão nas próprias manifestações, por exemplo, elas já dão e já apontam, né, para essa memética e para esse regime de pós-verdade, né? Quando também essas informações, esses acontecimentos, eles já vêm analisados, traduzidos e evidenciados como verdade, né? Claro que a gente está falando de crise de representação, de crise de signos, de crise da democracia representativa, e nessa possibilidade de um tipo de novo, de incidência em torno do tempo real. Essas são algumas imagens, muitas delas são da mídia ninja, né, produzidas durante algumas em junho de 2013 e outras em outros, né, períodos, e tem a ver com essa, né, nesse momento quase de uma constelação, em que a imagem ela expressa, né, algo muitas vezes, né, difícil, inclusive, de você, num primeiro momento, né, absorver, mas que tem um impacto sensorial e estético imediato. Essa foi uma imagem super, né, viralizada, difundida, né, em torno da batalha, né, da tarifa zero, né? E que, enfim, traz elementos que eu não vou ficar fazendo análise das imagens, mas que, enfim, que produzem um impacto cognitivo, afetivo, né, de comoção muito grande. Essa também, né, no Rio de Janeiro, ataque ao Caveirão, que é um dispositivo odiado no Rio, esteve, né, em evidência agora nas últimas manifestações, né, lá na Alerj, né, e que produz também... e que produz 3 minutos, e que produz esse tipo de impacto sensorial. Bom, o que eu estou falando justamente, né, é um pouco, né, dessas emergências dessas linguagens, não só em 2013, mas que a gente vem vendo se disseminar, né, contemporaneamente. Bom, eu vou passar bastante. Eu gostaria também de chamar a atenção, né, para essa relação dessa produção de comunicação, de jornalismo, né, com o ambiente pop, né, com essa diversidade comunicacional, com essa possibilidade do que eu chamo de uma mídia multidão, produzir imagens, né, de impacto e contranarrativa relacionadas à diversidade desses sujeitos políticos, né? Grupos indígenas, isso aqui são imagens, né, dos índios urbanos da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, né, uma política pop, né? Enfim, vários desses personagens estavam num campo, passaram para o outro de forma muito abrupta, por exemplo, né, essa figura desse Batman no Rio, ataque a símbolos corporativos e a linguagem da publicidade, né, corpo mídia, gestos, né, enfim, toda uma produção, de novo, de linguagem de comunicação que vai muito além do discurso jornalístico, da objetividade, né, e das regras que nós aprendemos nos campos da comunicação. O Papai Bop, né? E essa ideia, né, de uma produção de linguagens a partir de repertórios e estéticas outras, né, que tem como objetivo comover, viralizar e politizar.
né, o que me parece muito importante. E aí, talvez para ir acabando, né, para falar mais das resistências, é muito interessante também, né, a gente entender como esse campo da cybercultura conseguiu, trouxe junto com ele, né, essa emergência do que a gente pode chamar de novos tipos de movimentos, né? Movimentos de novos tipos, né? A partir desses sujeitos que emergiram nos últimos 10, 13 anos no Brasil, né? E que toma as redes como um campo de disputa decisivo, né? A questão dos novos movimentos feministas nas redes brasileiras, né, é muito importante. É muito interessante como hashtags viram movimentos, mesmo no campo conservador. Se a gente pensar em algo que a gente chama hoje o movimento Vem Pra Rua, ele foi uma hashtag que se transformou num movimento político. O MBL nunca existiu como partido tradicional. Ele emerge nas redes, o Movimento Brasil Livre, né? Então, é muito interessante que, inclusive, no campo conservador e no campo da direita, né, essa apropriação, né, esse uso, né, das características das redes sociais, ela é espantosa, né? Então, os dois principais movimentos, né, hoje, novos movimentos da chamada nova direita, né, vêm e emergem e nascem e se organizam nas redes, né, independente de uma base social e anterior. Então, são fenômenos efetivamente novos, né? O Fique Olga, todas as campanhas em torno do assédio sexual, né, do meu primeiro assédio, dos novos feminismos, né, dessas lutas comportamentais que também tomam a rede como lugar decisivo, né, de visibilidade, né? Muitos desses novos movimentos que eu estou chamando justamente, eles não se organizam mais como movimentos tradicionais, não tem sede, não tem nenhum tipo de estrutura pesada ou hierárquica, né? São movimentos fluidos que se organizam a partir dos eventos, dos encontros nômades, de novo, a partir de características, né, que fazem parte da própria caracterização das experiências, né, das redes. A relação entre consumo e política também, isso é uma campanha da Avon, né, que usa, né, todo trans, Eu Que Maravilha, que morreu, né, enfim, grupos LGBTs que se apropriam de todo um imaginário da diferença dentro, né, da sua publicidade de consumo, né? E para quem conhece a Avon, que era uma marca voltada para donas de casa, muito bem comportada, é interessante essa mudança radical no sentido de incorporar, digamos assim, né, esses movimentos, esses sujeitos políticos que emergiram no Brasil nos últimos 15 anos, né? Então, a Avon está na frente de muito partido político, nesse sentido dessa apropriação do consumo, né, para falar de um desejo de diversidade, de um desejo de diferença, né? O Afropunk, Carol Conká, também, de novo, que passa pela moda, que passa por outros campos que não o que estava no partido político tradicional, não estava no sindicato, não estava no discurso da universidade, né? A moda, o consumo, como lugares, né, de produção, né, de diferença e de reivindicação de diferença. Também eu acho que é uma novidade muito importante para ser analisada e que nas redes vai ganhar uma força gigante, né? Agora acabou meu tempo já, né, Trevinho? Então, eu vou... Eu queria acabar perguntando, deixando uma pergunta, né, tentando encaminhar um pouquinho para o nosso debate, né? Quando eu vejo essa foto de 2013, né, que é toda a iconografia de 2013 é extraordinária, mas essa foto é absolutamente, né, a meu ver, significativa, dá para a gente fazer uma análise dela também enorme, né, dessa ocupação simbólica do Congresso, né, a partir dessas sombras. Eu sempre me pergunto o que aconteceu entre 2013 e essa foto de tomada, né, de um símbolo do Congresso Nacional e essa foto, o muro do impeachment, né, que é o fim da política, né, que é esse lugar do esvaziamento, da polarização, né, da transformação da política em um fla-flu, uma hiperpolarização, né, e que tem a ver um pouco, né, da forma como se construiu todo o que nós estamos chamando do golpe jurídico midiático, a velocidade, a instabilidade com as quais
características próprias também dos tempos da informação em tempo real que nos atropelaram, né? Então, eu acho que falta uma análise da questão da democracia e da liberdade em termos de temporalidade. Nós fomos atropelados por fatos pós-fatos e pós-verdades em tempo real que dificultaram algum tipo de reação, né? Nós não estávamos preparados para o soco cognitivo-afetivo de comoção produzido pela velocidade das imagens, vazamento contínuo de informações descontextualizadas, delações, dramatizações no Jornal Nacional. Esse caráter da produção de digamos assim, de um ambiente cognitivo-afetivo onde você praticamente você consegue praticamente, você aceita qualquer coisa, eu acho que é decisivo nessa análise que a gente tem que fazer, né? Essa ideia de justiçamento em tempo real. Então, quando a gente falava lá no início da cybercultura em democracia em tempo real, a gente não pensava que a velocidade, né, das redes poderia produzir uma ditadura da velocidade, né? Um atropelamento mental descontextualizado nessa nossa relação com a velocidade que o nosso aparato cognitivo, afetivo, não consegue responder, né? Ficamos em estado de paralisia, de anestesia, de perplexidade, de depressão, de luto, né? De que a gente tem passado por todas as fases, né? Clássicas do luto. Não está acontecendo, né? Revolta, vou quebrar tudo, não é possível, né? A depressão, né? E, finalmente, justamente, a negociação, né? Talvez a gente esteja entrando na fase da negociar com o real, né? O que é importante, né? Mas, enfim, a gente poderia também analisar esse caráter ficcionalizante, né, dessa construção midiática, né, dessas linguagens, dessa relação com a ficção, com a telenovela, né, com a produção de narrativa. Eu gosto muito da palavra narrativa, porque ela mostra justamente que, né, ao contrário da ideia de verdade, você disputa histórias, você disputa sentido, né? Então, eu acho que é um avanço a gente falar de narrativa e de disputa narrativa, né? E eu teria vários outros exemplos para concluir, mas me parece que, enfim, essa relação, essa demonização do outro, mais essa construção em tempo real das notícias e essa velocidade, ela é decisiva para a gente entender a nossa relação com democracia e com liberdade. A pós-verdade é uma autoprofecia, né? Você mostra nas ruas, você antecipa, você mostra um boneco vestido de presidiário, você constrói evidências antes que o fato aconteça, você prepara para o fato que pode vir e para que o fato seja aceito. Então, é muito interessante que a construção da pós-verdade, ela é esse regime da autoprofecia. Você anuncia, você mostra, você diz, você afirma, né? Por isso que a memética é tão poderosa, né? Porque ela constrói efetivamente mundo, né, e realidade, né? Aliás, esse Cunha corrupto, mas está do nosso lado, poderia valer para o Renan, corrupto e pode continuar, né, como o presidente do Senado, desde que ele esteja, né, enfim, agora acordado conosco, né? Enfim, essa construção do campo do possível. E como se pode falar coisas estapafúrdias e defender coisas que seriam intoleráveis há muito pouco tempo nesse espaço público, né, quando você consegue construir esse regime, né, de pós-verdade e de memética, né? Eu brinco que nós estamos vivendo, aliás, foi uma hashtag do Twitter, né, a primeira guerra memética mundial, né, que é essa disputa na velocidade dos memes, né? E quem acompanha, eu acompanho todas as páginas do MBL, do Vem Pra Rua, né, e as páginas do campo mais progressistas e outro, para justamente perceber a velocidade com que os argumentos são trazidos prontos. O fato acabou de acontecer e, na hora, eu já tenho um meme que explica e que me dá uma satisfação para que eu possa manter uma determinada posição. Então, nós estamos numa guerra de velocidade e na primeira guerra memética mundial. Aí eu teria outros memes de resistência para mostrar, mas não vai dar tempo, né? Isso aqui é uma publicidade do meu livro. A gente parte
a gente vai acabando por aqui. Na verdade, o que eu queria trazer é o meme lá, rapidamente, passei rápido demais, para finalizar um pouco é isso. Né? Dentro da discussão da democracia e da liberdade, como é que a gente pode entender a política na era do gerador de memes? Não só a política, como a sociabilidade e várias outras experiências bastante complexas que nós temos que agora, talvez, reduzir a uma imagem, uma frase e algo que tem um impacto, ao mesmo tempo, muito profundo e que produz um tipo de acontecimento como esse que a gente está vivendo. Isso, obrigada. Eu falei que era indisciplinado. O Eugênio Trivin não acreditou, não me cortou. Obrigado, professora Ivana Pentes. Vamos ouvir agora, convido a palavra, o professor Teófilos Rifiotes, com uma pequena introdução. O professor Teófilos Rifiotes colaborou muito para que nós tivéssemos o título e o subtítulo desta nossa mesa de conferência: Mídias Interativas, Biopolíticas Digitais e Constituição do Comum. Questões teóricas e práticas da participação política cultural atual. E, nesse sentido, de público, agradeço ao professor que toma agora a palavra. Bom, quem agradece sou eu, é uma honra estar aqui. Vou, em primeiro lugar, dizer que o convite não só é generoso, mas ele é imperativo. Aquilo que o professor Eugênio Trivinho chamou de colaborou no título e subtítulo, significa a minha resistência enorme em participar dessa mesa. Nós trocamos muitos e-mails e eu tive grande resistência, porque eu me perguntava como eu posso colaborar nesse debate. Não é? Até achar o ponto em que um antropólogo pudesse ter alguma coisa a dizer, não só sobre as questões políticas ou sociotécnicas, mas tivesse também alguma coisa a dizer sobre uma insatisfação, e aí que eu encontrei o meu mote, uma insatisfação que eu acho que compartilho com todos vocês, uma insatisfação em relação não só a uma crise de representação, de partidos, de sindicatos, de governos, não só uma crise de representação no geral, mas uma crise também de representação analítica. Uma certa insatisfação, não só com a partilha esquerdas e direitas, mas uma insatisfação efetiva em relação às nossas próprias limitações analíticas para dar conta de movimentos que sempre nos ultrapassam. Sempre nos ultrapassam na prática, no cotidiano, e que nós, analistas, estamos sempre como correndo atrás de alguma coisa, sobretudo no campo da ciência e da tecnologia. Parece que nós estamos sempre atrás de alguma coisa e não conseguimos vislumbrar o que eu chamaria de um modo de conceber o nosso próprio lugar de analistas. Eu tenho a impressão que há muitas modificações aqui a serem conversadas sobre esses lugares do pesquisador. Nem ouso falar em intelectual, que é figura do século XIX, nós não somos isso, ou pelo menos eu não me considero assim, mas como pesquisadores, e eu sei que eu compartilho um conjunto de insatisfações. E eu gostaria de pensar quais são os nossos modos de conceber e analisar as mediações sociotécnicas e como elas podem nos abrir novos caminhos analíticos, essas insatisfações, e como elas podem abrir não só caminhos analíticos, mas caminhos também políticos. No fundo, a minha vontade de saber é um certo desconforto, então, que eu acho que eu compartilho, mas eu gostaria de colocar também, não solução, mas gostaria de colocar alguns temas em debate que me parecem necessários para que essa insatisfação, pelo menos, possa ser exercida como um teste. Então, eu participo desse debate com muita honra, agradeço ao professor Eugênio Trivinho a insistência, porque acho que a insistência que me fez ver um lugar também de fala, isso contribuiu enormemente, mas eu acho que esse lugar de fala hoje só vai se realizar plenamente, do meu ponto de vista, na reunião de sábado. Na reunião científica, que é aquela em que nós vamos poder fazer uma assembleia mais aberta e uma assembleia mais dialógica, que é, como eu vou concluir aqui a minha apresentação, o evento mais importante do que nós estamos falando em cibercultura. É exatamente hackear, não é, essa forma discursiva que se centraliza no microfone e que sai dele um pouco para uma assembleia mais ampla. Eu tenho
Então, que na reunião de sábado nós vamos ter ocasião de fazer um pouco melhor aquilo que eu vou tentar desenhar aqui em termos mais gerais. Eu vou fazer um pouco, peço desculpas, um pouco uma leitura de um texto que eu acabei de produzir. Eu estou fazendo várias inversões na minha vida, uma delas é voltar à caneta tinteiro e ao papel, claro, usado no verso para economizar. Desculpe os estudantes que fizeram seus trabalhos finais e que eu já corrigi e estou usando os versos com toda a honestidade. Não é? Faz parte de uma postura, eu vou chamar ecológica, não é? E, ao mesmo tempo, política. Eu vou, então, passar a ler. Eu queria, então, pensar nisso. Tá? Somos todos insatisfeitos. Eu gostaria de pautar alguns desconfortos analíticos e tentar pensar experimentos, soluções provisórias, não é, a serem negociadas, como eu disse, numa assembleia mais ampla. Eu começo assim, que a nossa privacidade tornou-se mercadoria negociada, comprada, vendida, privatizada, é um fato evidente e que exige a nossa constante e permanente reflexão e crítica. Mas não é uma questão privada. Não se trata de privacidade, no sentido clássico neoliberal do termo. E agradeço muito ao movimento feminista por nos mostrar já há muito tempo que o privado é público. Não existe uma dimensão privada separada de uma dimensão pública. Não existe uma dimensão da privacidade sem pensar numa dimensão política. A vigilância, eu entendo, então, não é nenhuma novidade, sobretudo para o nosso público aqui, para nós que estamos já discutindo e pesquisando no campo. Desde o paradigmático panóptico, né, evidenciado pelo Michel Foucault, da sociedade disciplinar, é a mesma chave dita de vigilância que vem em diferentes modelos governamentais. É um eixo central do exercício do poder, o panóptico. Nós sabemos disso. Ou até na distopia do George Orwell, né, e o seu Big Brother panóptico, nós já conhecemos essas realidades. Não há novidades que governos e empresas queiram nossas informações e façam uso delas para a construção do seu próprio exercício do poder. Eu não vejo novidade aqui. Vejo a importância de sempre estarmos atentos a esse fato. O panóptico é uma economia moderna da vigilância, sem dúvida. O programa PRISM do NSA, revelado pelo Snowden, certamente, é emblemático como a infinidade de dispositivos, e aqui valeria uma menção mais detalhada, para não haver uma redução de dispositivo a dispositivo técnico como um objeto, mas dispositivo no sentido Foucaultiano, de um léxico especial que fala, inclusive, na possibilidade de formação de sujeito através das relações com o dispositivo. Dispositivo não é só assujeitamento, no sentido de limitação, mas é da possibilidade de emergência de sujeitos. Tá? Essa é uma discussão que eu acho que está nos faltando, e nós estamos muitas vezes caindo, quando falamos em dispositivo, numa objetificação. Em todo caso, as modalidades de vigilância que se estendem cada vez mais, elas não se estendem do outro, elas se estendem de nós mesmos também, através dos nossos celulares, das nossas conexões na rede, dos cartões de crédito, etc., etc., etc. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos cientes, para não dizer conscientes, que me parece que não se aplica, mas cientes da vigilância. Tornozeleiras eletrônicas rastreiam e se encadeiam com outros limitadores da ação, formando redes de vigilância que são objeto de seleção, registro e cálculo. O cenário é certamente preocupante, mas não é de novidade. Eu digo não é de novidade porque, ao mesmo tempo que existe esse cenário da vigilância, nos nossos próprios discursos no campo da cibercultura, pelo menos assim que eu vejo, espero que não está totalmente equivocado, também nos mostram um outro lado. Então, tem um lado da vigilância, e a cibercultura está estritamente ligada a ele, mas eu vejo um outro lado, e sempre tem um outro lado. Essa é que é a grande questão. O cenário não estaria completo, do meu ponto de vista, sem a reação, as lutas, as resistências, a própria vigilância. A luta que está nas ruas, nas redes sociais. Há mais transparência e mais pontos de vista e agentes na cena pública. Muitas vozes diferentes e da diferença começam a pautar a política. Nós acabamos de ver na apresentação, né, da professora Ivana Mendes, exatamente a multiplicidade, eu gosto também da expressão, usei mais adiante, dessa disputa de narrativas. Mas eu queria dizer que existem, então, como se fossem dois cenários. Um cenário que fala da vigilância como cibercultura e um outro que fala quase que do seu oposto, ou do seu
como é que se diz? Antípoda. Então, eu diria assim, há também, então, experimentos nesse campo que são completamente diferentes, ou que têm uma perspectiva completamente diferente da outra. Tem o e-governo, o Democracy OS, um aplicativo de democracia, sem falar, e obviamente deve-se falar, na cultura hacker como um todo, que é base exatamente também do mesmo meio. Eu já estou identificando aqui, é isso que eu quero compartilhar com vocês, um desconforto. Porque parece que nós estamos pendularmente entre uma postura e outra postura. Ora, nós privilegiamos falar de cibercultura como estados de vigilância, de controle, ora, nós falamos do caráter libertário ou de possibilidades que ela nos abre. Eu digo, estamos entre distopia, como vigilância, e utopia, como possibilidades e promessas. Uma polaridade para a qual uma simples gangorra, não é, entre um elemento e outro, não me parece resolver. Eu acho que esse vai e vem, up and down, e muitas vezes separados, é que me causam desconforto. Eu quero, então, procurar uma linguagem ou alternativas analíticas que me permitam entender esse vai e vem, essa situação pendular. Eu queria entender como, da vigilância, nós passamos a um outro lado, da inteligência coletiva, da cultura hacker, num tom apologético, cheio de promessas e de contranarrativas, que nos parecem nos colocar num outro discurso crítico, não é, aos próprios meios que estavam dados na vigilância. A minha pergunta é, estamos condenados a viver pendularmente? Ora escolhemos falar de uma coisa, vigilância, ora escolhemos falar de outra, essa cultura hacker. Há outras possibilidades de agir reflexivamente, pensar os nossos próprios modos de conceber a política, a democracia, a liberdade e a vida em sociedade? Ou será que nós vamos usar para falar de novos meios, de novas experiências sociais, os mesmos meios e dispositivos analíticos que nós tínhamos antes? Tudo bem, eu dou a mão à palmatória, eu sou neófito, velho neófito, né? Mas neófito no campo dessa discussão, talvez, da política. E não estou tentando encontrá-la, mas eu diria que há aqui alguma coisa que nós precisamos nos colocar como em situação de risco. Nós precisamos assumir certos riscos e certas incertezas no mundo incerto. Não é mais certo que o mundo está compartilhado entre direitas e esquerdas. Eu acabei de vir no estágio da França e me divertia muito em ver que a esquerda francesa dizia assim, finalmente um governo de esquerda fez aquilo que a direita jamais teve coragem de fazer com a reforma da lei do trabalho. A direita comemorando e aprovando aquilo que a esquerda jamais aprovaria, ou pelo menos não estava na sua propaganda política e no seu lugar político. Porque eu acho que já embaralhou muito essas fronteiras. Eu não só estou insatisfeito politicamente, eu estou insatisfeito também analiticamente e estou tentando, mesmo que já mais idoso, correr algum risco analítico. É esse risco que eu acho que nos leva a uma atitude de reflexividade. Quer dizer, como nós estamos problematizando essas relações ou essas dimensões sociotécnicas. Eu confesso, eu migrei para a Apple. Eu vivo agora no mundo encantado da Applelândia, pagando software, a terra prometida da grande família do software proprietário, do controle radical. Queria ter um iPhone. Depois de tanta pirataria e incerteza e anos tentando fugir disso, tentando assimilar as incertezas do mundo hacker, o Linux, eu me vejo hoje na servidão, num conforto voluntário da servidão. Não sou o único a comprar Apple e, curiosamente, não fui o primeiro. Não acho que isso seja exemplo para ninguém. Mas, para mim, é curioso eu entender, então, deslocar a perspectiva analítica, entende? Ao invés de falar de dois grandes sistemas, falar das minhas próprias experiências e perceber a minha própria ambiguidade. Eu não quero uma tornozeleira, mas eu devo confessar que eu estou namorando um bracelete.
sabe do que eu estou falando. Uma pulseira inteligente que controla o meu sono, que controla meus passos e que depois produz gráficos e que faz, segundo critérios de saúde internacionais e não pessoais, parâmetros para a minha própria saúde. E eu sou muito cativado com essa ideia. Sabendo que não fala de mim, que fala de parâmetros vagos, abstratos, eu me entrego. Continuo querendo um iPhone. O fato das pessoas como eu, talvez uma pequena margem social, talvez um pouquinho mais amplo do que uma margem, pessoas como eu parecem não se incomodar, ou deixaram de se incomodar tão ativamente com a ideia da vigilância. Esse é o ponto. Minhas senhas, meus dados pessoais circulam na internet. Eu faço compras. Vocês talvez não, mas eu faço compras na internet. E já não faço mais só no Amazon. Né? Que antigamente era assim, né? Para ser cool, tinha que fazer compra na internet só na Amazon. Hoje não, hoje eu faço. Não vou dizer que faço em muitos lugares por falta de recursos, mas alguma coisa me traz. Quando, nas primeiras vezes, eu via que me enviavam indicações de compras a partir de outras compras, tinha bots. Quando eu comecei a me dar conta dos bots, eu imediatamente achei horrível aquilo. Estão me controlando. E, posteriormente, comecei a fruir um pouco mais e dizer, bom, deixa eu ver também o que eles estão me oferecendo. É essa ambiguidade que faz com que eu acho que os nossos modelos analíticos, em pensando em dois universos separados, não estão sendo capazes de nos falar da cibercultura, de democracia e nem de liberdade. Estão nos aprisionando num discurso, do meu ponto de vista, muito polar, que não corresponde a essa fluidez da nossa experiência. A gente gosta de pensar, então, que os nossos, entre aspas, dados, né, sejam um objeto de uso muito restrito, só nosso. Colocamos senhas, e depois a minha senha vai para o meu celular, que me devolve para que eu possa... Ou seja, está circulando, e a gente sabe que eles estão sendo vistos. Mas, curiosamente, eu sinto, de alguma forma, um conforto. Um conforto de ter um antivírus, de ter um bloqueador. Entende? Eu procuro confortos em alguns lugares que me dizem, você está numa slackline de baixa altitude. Sabe como é que é? Então, se você cair, você não vai cair no precipício. Há algum controle, e eu acho que eu tenho o controle sobre isso. Pessoas como eu, então, compram na internet, mandam mensagens criptografadas, fazem transações bancárias, postam mensagens, usam GPS, se expõem conscientemente, ou pelo menos sem maiores preocupações, confiando que, e sabendo que cada clique, cada tecla, cada toque na tela é acompanhado e está totalmente registrado. Cada uma das nossas rotinas diárias, nossos rituais de acesso, cada saque, cada transferência, post, etc., nossos dados, sabemos, são compilados, gravados e analisados. Mas nós nos tornamos visíveis para outros e não parecemos nos incomodar, a não ser nos usos que nós não consideramos bons. Resumindo, nós sabemos que somos vigiados, mas como explicar essa ambiguidade frente à vigilância? Essa é a questão. E mais, como falar de vigilância e de limitações se no mesmo dispositivo técnico que faz isso, permite também aquilo tudo que são as promessas da cultura hacker? Okay? Bom, não vou falar do celular, mas eu tenho uma vida intensa de fala sobre o celular, eu acho ótimo. A minha última é quando o avião pousa, que todo mundo liga imediatamente, como voltasse a respirar. Ou o esforço das companhias aéreas, eu faço publicidade aqui, não posso falar o nome de uma delas, que já permite que você esteja o tempo inteiro ligado em modo avião. E isso é um alívio para todo mundo, porque você continua sendo... Bom, deixa para lá. Você sabe do que eu estou falando. É dessa ubiquidade, é dessa vontade de estar o tempo inteiro tendo todo tipo de informação. A gente está comendo e olhando o celular. Pelo menos eu não faço mais isso. O meu médico não recomendou. Mas o fato é que nós fazemos muito isso. Eu subo o elevador e olho as minhas mensagens. Isso quer dizer alguma coisa? Ao mesmo tempo, eu tenho um encantamento por esse mundo mágico da ubiquidade que ele me possibilita, mesmo sabendo dos riscos que ele implica.
Não insisto para não ficar repetindo. Mas há uma grande diferença já aqui entre aquilo que era Big Brother, que era vigilância, 1984, e a maneira pela qual a vigilância se faz hoje. Eu acho que aqui tem um ponto, já pelo que eu estou falando, que é o desejo. Se em 1984 era a anulação dos desejos, anulação das individualidades, aqui é o contrário. Todos os dispositivos funcionam porque eu desejo estar com eles. Eu desejo a informação, eu desejo estar conectado. Quantas vezes eu não respondo a pergunta, podemos ter acesso aos seus dados para melhorias de... E eu digo, bom, vai lá. O não sei que aplicativo precisa saber da sua, da sua agenda. Podemos ter acesso à sua agenda? Eu digo, claro, porque isso me facilita, vai em vários dispositivos. Entende? É essa a ideia de uma adesão. Uma adesão que já não é uma adesão à submissão, mas é uma adesão que também tem um ganho importante. Bom, eu paro aqui essa primeira parte, então eu espero ter conseguido mostrar o quadro que eu pretendo de limites da nossa capacidade analítica em tentar falar, então, de uma coisa e de outra, sendo que os atores sociais vivem nessa ambiguidade. E o que eu gostaria de falar como antropólogo é como vivem os sujeitos. E aí eu gostaria de tirar consequências para análise. Vou tirar uma primeira bem rápida, não dá para desenvolver, mas é uma que eu acho fundamental aqui nas nossas discussões, sobretudo porque nós estamos envolvidos num campo que tem muitas pessoas da área de comunicação, é que muitas vezes nós falamos, então, de cibercultura pensando muito nas informações, nos conteúdos que estão circulando. E isso é uma redução, do ponto de vista que eu estou trazendo aqui, é uma redução enorme, porque ela evita de falar das formas pelas quais essas comunicações, essas informações são produzidas. E é muito diferente. A gente sabe disso. Tweetar em 140 é uma coisa. E poder falar no WhatsApp, gravar uma mensagem e mandar, é completamente diferente. Então, nós sabemos que nas mediações sociotécnicas, os dispositivos contam e nos fazem falar de formas diferentes. E eu acho que tratar só como informação, eu acho muito pouco. Trabalhar só com os conteúdos que estão circulando, eu acho pouco, acho limitado. Até porque há dois grandes operadores que trabalham desse jeito. NSA, Estados Unidos, vigilância, mas eu passei uma temporada agora no Media Lab, lá do professor Bruno Latour, e eles também trabalham com esses mesmos dados das redes e mapeando redes. Estão trabalhando também com grandes volumes de informação. Aqui também eu vejo que não é possível falar em simples ambiguidade. Tem alguma coisa que nos exige uma outra postura analítica. Eu vou tomar um livro que eu li recentemente, Bernard Harcourt, chamado Exposed, onde ele faz a seguinte pergunta, veja se ela casa para passar para um segundo momento da minha proposta. Ele diz, vivemos nós numa sociedade do espetáculo? Guy Debord. Vivemos nós numa sociedade da vigilância? Michel Foucault. Vivemos nós numa sociedade do controle? Deleuze. As configurações, diz ele, atuais, não permitem dizer a dominância de nenhum desses modelos. Ele chama de expository society. Sociedade da exposição. Funciona melhor em inglês, porque exposed significa duas coisas. Significa exposição, como em português, claro, mas significa também se expor no sentido de uma narrativa de si. Ele diz, a sociedade exposed, ou de exposição, é uma sociedade, então, onde existe um jogo entre esconder e mostrar. Hide and seek. Essa ideia de esconder e procurar, tornar visível, tornar invisível, um pouco, eu li, né, as apresentações, né, e os memes colocados pela professora Ivana Bentes, um pouco nessa chave. O que nós conseguimos colocar visível, o que outros invisibilizam. É uma discussão sobre, então, a ideia de estar visível ou ser invisibilizado. O que me parece mais interessante, porque traz de volta o sujeito. E a agência do sujeito em procurar fazer alguma coisa, e não simplesmente um conteúdo exposto ou um conteúdo não exposto. Isso deveria nos multiplicar. Até, eu acho, que nessa noção, para mim é importante pensar que nós queremos acesso a tudo o tempo todo. Mas não é bem verdade. Eu acho que a expressão, como é que era, verdades... Pós-verdade. As pós-verdades, né, são um efeito exatamente disso. Nós não queremos verdades, nós queremos pós-verdades. No sentido, não sei se eu entendi bem, mas me pareceu muito oportuno, porque significa que são as visibilidades que estão em jogo.
Portanto, não são mais as verdades que estão em jogo. Não que antes não fosse assim, isso também acho que compartilho com o ponto de vista, mas acho que é importante agora procurar uma maneira de analisar isso. Então, eu faço, agora para ir fechando a minha apresentação, se eu consigo tentar tirar uma consequência mais ampla da análise, eu acho assim, tá? O que nos leva a pensar numa primeira questão reflexiva, ou autorreflexiva, é em que termos colocamos a nossa própria observação e análise da cibercultura. Como concebemos a nossa relação com a técnica? Eu já fiz essa crítica, parece que foi muito mal sucedida, mal recebida, etc. Eu tenho acumulado vários fracassos na minha vida, então vou arriscar mais esse. Eu disse, a cibercultura está sendo pensada em termos de informação, é um problema. Em termos de usos, é um problema. Porque cria exterioridade entre quem está usando e o objeto. Dá a impressão que são dois entes completamente distintos. Ora, os próprios objetos, eles são humanos também. Não no sentido só de que foram criados por humanos, mas eles correspondem a atitudes e a modos de pensar e conceber o mundo que são também vindos da ciência, são nossos. Eu acho que falar em uso é pouco. Falar em apropriações e significações também. O postulado disso é um postulado que pressupõe uma exterioridade radical entre o sujeito humano e o objeto não humano. Essa exterioridade radical, eu queria que alguém me dissesse aqui que não está com o celular no bolso, na bolsa, não trouxe o carregador para uma viagem. Eu queria que alguém... É raro, não é? Se alguém levantar a mão, eu acho que a gente vai estranhar e vai perguntar por quê. Não é? Eu acho que tem alguma coisa aqui, então, que faz com que essa relação, essa composição, e a palavra composição aqui é muito importante, porque é um dos sentidos da mediação, é compor, é fazer com o outro, é fazer com algo. Essa ideia de uma mediação sociotécnica, eu acho que é um primeiro instrumento analítico que poderia nos ajudar a compreender essa espécie de imbricamento, ou de vínculo que nós criamos com as técnicas. A palavra que o Bruno Latour usou, eu acho muito oportuno, está no nosso livro também, só que a gente não está podendo vender, mas está em PDF, nas redes políticas etnográficas, um texto do Latour falando sobre attachment, o attachement. Tá? É uma ideia de que nós estamos trabalhando com, voltando àquela polaridade anterior, entre boas conexões, ou bons attachments, são os libertários, são os usos que nós fazemos do ponto de vista da cultura hacker, esses são os bons attachments. E os maus attachments são aqueles da vigilância, da alienação, do controle. Ora, o que o Bruno Latour coloca, e eu gostaria de replicar isso, é que a gente talvez não esteja usando a nossa vontade de saber para correr um risco aqui. Que deveria perguntar por que uns são bons e outros são maus. Uns são bons porque libertam, outros são maus porque alienam. Mas esquecemos os sujeitos, como eles vivem esse bom libertário e como eles vivem esse mal controlador. Eu estou falando isso porque o primeiro trabalho que eu me lembro de ter visto cultura hacker bem de frente foi um trabalho sobre Linux, a ideia do bazar, a ideia da construção coletiva, dos sistemas abertos. E quando a pessoa que fazia pesquisa na época comigo foi num encontro hacker sobre Linux, ela se deparou com muitas pessoas trabalhando em segurança para grandes empresas, em sistemas antivírus, ganhando fortunas. Desculpe, isso não é cultura hacker. Eu não quero fazer aqui contra a cultura, eu só quero dizer que não há um limite tão estreito quanto o muro entre uma coisa e outra. Não é tão claro, e a nossa análise tem que fazer ocorrer o risco de pular esse muro. Então eu pergunto, por que nós devemos continuar falando entre uma relação boa, uma relação má com a tecnologia? Por que nós deveríamos separar isso e o que nós ganhamos com isso? Eu tenho a impressão que aqui, se nós continuarmos nessa linha, nós não vamos conseguir pensar a nossa relação com a técnica. Com esse lado, ao mesmo tempo mágico, poderoso, e ao mesmo tempo, como toda magia, também é alienante. É essa questão. Então, eu ultrapasso a primeira colocação sobre a ideia da ambiguidade. Então, repensar a nossa relação com a técnica e os nossos modos de pensar e analisar essa relação parece crucial para a superação dessa polaridade, que está na linguagem
isso eu tenho a impressão que eu estou falando com todo mundo aqui, porque todos usamos isso, né? A linguagem dos usos, da internet, da apropriação e da significação. Eu tenho a impressão que aqui é que está o grande problema. Essa linguagem corrente, ela se apropria de uma forma muito específica de uma distinção entre o objeto e o ator humano. Eu poderia ir um pouquinho além aqui, dizendo que eu só existo na forma que existo, porque eu tomo simvastatina, isso quer dizer que eu tenho colesterol. Eu quero pensar que a liberação sexual também com a pílula. Eu quero pensar que esses objetos técnicos, entende? Eles compõem a vida social. Eles não são apenas um elemento que eu escolho compor. Para não falar de quem usa óculos, e eu uso também para dirigir à noite, escondido, né? Mas é um objeto sem o qual eu não estou falando mais só do celular, entende? É isso que eu quero pensar. Como dizia Dana Haraway, não existe mais, só existe ciborgue, só existem híbridos. Nós somos um pouco dessa vertente híbrida e nós estamos tentando negar isso ao colocar a cibercultura como se ela fosse uma das dimensões da vida social. Gostei também, na fala da Ivana, pensar assim, olha, só quem tem mais de 40 anos entra na internet. Gostei. E acho que faz parte mesmo de imaginar um universo em que essa coisa chamada cibercultura não é mais um nicho específico, não é, mas se disseminou. E a consciência dela, inclusive, também se disseminou. Bom, porém, de qualquer forma, tá? O que nós queremos pensar aqui é como se dão as conexões com os elementos técnicos. Há alguma linguagem para isso? Há alguma possibilidade outra de falar isso? Eu encontrei de início na teoria chamada teoria ator-rede, que nem teoria é, que não fala de ator e que não fala de rede. Enfim, eu não vou fazer a crítica ao próprio Bruno Latour, ele faz uma parte dessa crítica, mas eu queria pensar como, com as nossas experiências, não só de analistas, mas pessoais, apontando para a composição, apontando para o hibridismo, nós ainda vamos manter e seguir um horizonte de separação entre o humano e o não humano. A noção que eu tenho, a impressão que a gente deveria pensar, então, e é a nossa própria saída, estou indo para o final, a noção que a gente deveria usar e pensar para a nossa própria saída é uma que nos vem da nossa experiência na cibercultura, que é a de redes. Vamos usar a nosso favor a própria experiência e o conceito de rede. Mas não a rede física. Não confundir também com a rede clássica da própria antropologia, que era para ultrapassar nichos locais, ou seja, conexão entre indivíduos para além das suas pertenças mais locais. Vamos pensar em redes sociotécnicas. Esse é o convite. Ou seja, redes que são eminentemente híbridas. Redes nas quais a ação não é só humana, a ação é distribuída, é composta, onde os agentes são sempre híbridos. Eu fiz uma apresentação no simpósio no Rio de Janeiro e deixei um slide é coisa antiga também, né? É mais de 60 anos, vocês não conhecem. É como é que chama isso? Hein? Uma transparência que não é transparência, esse também é antigo. Enfim, um daqueles negócios ali, o quê? Um slide, show? Um dos slides preto. Eu estava falando sobre redes sociotécnicas, era a primeira vez que eu estava falando mais amplamente, e aí veio o slide preto e todo mundo, muito simpaticamente, se comoveu, disse, deve ser a lâmpada, veja o cabo. A gente começou a ver montes e montanhas de mediadores, e aí eu disse, olha, desculpa, era uma brincadeira, tá? Nem pensei que ia ter tanto efeito. Porque nós começamos a ver como nós dependemos e estamos em conexões que, quando estão funcionando, elas se invisibilizam e se transformam em caixa preta. Mas o analista não deveria abrir certas caixas pretas, não digo todas, mas algumas, e ver do que é feita a relação, então, é nossa com esses diferentes dispositivos. É essa que eu acho que é a nossa contribuição aqui. Eu vou ler algumas definições de rede, então, nessa nova perspectiva, que não vem do Bruno Latour, vem da Marilyn Stratton, que é uma antropóloga, talvez das mais importantes dessa segunda, talvez último quarto de século, não sei, para fazer as contas, inglesa, Marilyn Stratton. Tem um livro, tem PDF, parece, hackeado, não consulto, nem recomendo, chama o efeito etnográfico. E tem um capítulo, ou dois, pelo menos, dois. Um chama a relação. O que é uma relação, ela se pergunta. Não, uma relação a gente não vai precisar falar. Tanto é que nós usamos relação como social, não é isso?
Ela diz, o que acrescenta a palavra social a uma relação? Que vocabulário é esse nosso que precisa da palavra social? Que já é alguma crítica também que o próprio Bruno Latour já fez. Ela diz o seguinte, redes sociotécnicas, então, não devem ser apenas justaposições entre humanos e técnica. Justaposição, nós fazemos aqui quando estudamos cibercultura. Está aqui a técnica, está aqui o dispositivo, está aqui o aplicativo, está aqui os humanos, aqui vamos estudar agora a comunidade. Como se fosse a rede fosse um cenário para os humanos atuarem. E nós não vemos, eu repito de novo, esse conjunto de mediações. Ela sugere um passo a mais. Ela diz assim, a rede é uma imagem adequada para descrever, a rede é uma imagem adequada para descrever a maneira pela qual se pode ligar ou enumerar entidades díspares. Humanos, não humanos, por exemplo. Entidades díspares, sem pressuposições, e eu sublinho isso, sem pressuposições de níveis ou hierarquias. O humano fez uso do objeto. Porque quando o objeto toca, é ele que me faz fazer alguma coisa. Rede, essa passagem eu acho muito emblemática, rede é um híbrido imaginado. É um híbrido imaginado em estado socialmente estendido. Eu sei que é um pouco difícil falar isso assim rápido, mas é a ideia de que a rede é um híbrido. E que os sujeitos, os atores, não são atores, indivíduos já pré-configurados. Eles se constituem conforme as suas relações com os outros entes. Eu acho que aqui, falar até em indivíduo, é uma fantasmagoria da modernidade que a gente, pelo menos na antropologia, há muito tempo está fazendo a crítica. Mas ainda vale, eu acho, esse esforço. O agente, então, e a agência são efeitos da rede. Eles não são entidades ontologicamente determinadas por antecedência. Eles são efeitos das relações. Nós somos humanos e falamos por efeito dessas relações. Por isso, nós estamos defendendo, é o título do livro, políticas etnográficas. Ou seja, eleições políticas de elementos aos quais nós vamos dar visibilidade na nossa análise e que, na nossa etnografia ou nas nossas descrições, devem ser suficientes para falar das conexões que efetivamente construíram o social. Para ir para o final. O método que estaria defendido aqui, método entre aspas, ao invés de ser panóptico, que é um pouco, eu acho, que nós fazemos com as grandes categorias, classes sociais, movimentos libertários, esquerdas, direitas, essa coisa mais panóptica, como conceito analítico, o Bruno Latour sugere a palavra oligóptico. Oligóptico quer dizer o seguinte, é ver de perto e ver bem como se deu a interação. Era descrever a conexão, descrever a partir da própria ação. Ou seja, é uma sociologia, uma antropologia, se quiserem, mais performática. Ao invés de pressupor que existem os grupos e que eles vão agir de uma certa forma e estudar o uso, a apropriação ou o significado que eles fazem da rede, é avançar na ideia de como eles se constituíram como grupo mesmo. E como nós nos constituímos como grupos através das redes sociais, por exemplo, é uma coisa muito interessante, porque nós podemos falar o que quisermos das redes, mas as redes não são só maneiras de comunicar bons recados, recados neutros. Elas são lugares também do racismo, elas são lugares da... Bom, nós temos uma colega antropóloga acompanhando com a Polícia Federal redes neonazistas do Brasil. Significa que circula tudo. Revenge porn significa que tem muita coisa diferente. O nosso interesse como analistas, como antropólogos, seria então não dar uma explicação de antemão para esses agentes, mas tentar ver em que tipo de conexões, que tipo de instrumentos, que tipo de relações eles estabeleceram para que no curso da ação eles se determinassem com o sujeito. Do meu ponto de vista, e é a última frase que eu vou dizer, as nossas posições, claro, não é, procurando falar de uma outra linguagem, elas têm duas palavras-chave: contingência e relacionalidade. Os atores não se definem, nem os objetos se definem ontologicamente, mas se definem em relações. Portanto, são contingências e relacionalidades. E é isso que o antropólogo pode fazer. É rastrear essas conexões. Eu acho que a minha hora acabou. Rastrear as conexões. E, portanto, nós não somos nem alienados, nem libertários.
apenas sujeitos e agentes que se formam no curso da nossa própria ação. Obrigado. Obrigado, professor Teófilos. Vamos ao debate. Eu considerei, em particular, as duas nossas conferências da primeira mesa muito instigantes. Eu seria tentado, teria uma questão articulatória para os nossos dois professores. Em razão do tempo avançado dos nossos trabalhos, eu abdico da palavra e da tentação à palavra e abro o contexto ao debate. Eu gostaria que vocês, tendo interesse de dialogar com os nossos conferencistas, levantassem o braço, pediria que a nossa equipe ficasse à disposição para a transição dos microfones. E para a pergunta, gostaria que sugiro que ela seja antecedida pela declaração de nome e vínculo institucional. Por favor, façam os... Perdão. Ok, obrigado. Bom dia. Meu nome é Sávio, eu sou aluno do mestrado em Comunicação e Territorialidades da UFES, do Espírito Santo. Eu queria tirar uma dúvida sobre a conferência que o Teófilos fez agora, que é essa questão pendular, né, que estava falando da cultura hacker e da vigilância. E me corrija se eu estiver errado, por favor, mas tem um livro da Fernanda Bruno, Modos de Ver, Modos de Ser, que parece que ela faz justamente essa junção, que ela vai falar da vigilância distribuída, né, vigiar e ser vigiado, ver e ser visto. Então, eu queria... a minha pergunta, esse comentário, né, a minha pergunta é nesse sentido, se já existe, me parece que já existe essa união, né, não tem esse pêndulo, pelo menos no livro dela, acho que isso ficou bem amarrado. Bom dia, eu sou do Pedro Dias, do IBICT RJ, e acho que a pergunta vai para os dois, pensando nessa velocidade de estratégias biopolíticas, a gente pensar, por exemplo, como vocês veem justamente essa pureza e essa mistura dentro dessas estratégias de resistência, mas também de intervenção e revoluções coloridas, guerras híbridas. Por exemplo, o George Soros financia tanto mídia ninja, mas como Marina Silva e o golpe no Brasil. Inventa uma ONG de transparência e premia o Moro, o Sérgio Moro, com isso. E aí, perguntando dentro dessa velocidade, né, de estratégia, como vocês veem esse purismo, essa mistura, já que vocês mencionaram bem? Uma outra participação de mesa levantada. Lá primeiro, na sequência, a gente faz, tá bom? Lá, por favor, isso. Bom dia, meu nome é Davi, eu sou bolsista FAPESP no CEPID Neuromate. A minha pergunta ela surgiu primeiro na apresentação da Ivana, mas eu acredito que possa ser dirigida também aos dois. Quando você começa, Ivana, falando sobre a hipnose da transmissão ao vivo, isso me lembrou automaticamente a ideia do FOMO, Fear of Missing Out, medo de estar de fora. E eu acho que isso se relaciona bastante com a ideia dessa ambiguidade, de você ter o medo da vigilância, mas você querer estar dentro desse processo. E eu sinto que o FOMO ele está muito relacionado a essa velocidade, a você sempre querer estar participando do processo, e isso também estaria relacionado à memética. Eu queria saber se vocês incorporam isso no estudo de vocês e de que forma. Obrigado. Ivana, você começa? Pode ser. Primeiro que eu acho que foi muito bacana, bastante complementar o que a gente colocou, porque, mas às vezes eu tenho a impressão de que, de certa maneira, no campo da teoria, pelo menos, eu acho que esses dualismos já estão mais superados, né? Não sei se eu estou sendo muito otimista, né?
Mas, e se não na teoria, nas experiências, né? Então, eu acho que no campo da experiência, essas negociações que você trouxe, né, em relação aos dispositivos, ela já foi bastante longe, né? A maneira como a gente negocia controle e cuidado, né? Ou seja, o campo do controle virou o campo do cuidado, de maneira, enfim, publicitária, de maneira quase dentro das políticas públicas. Eu te cuido, eu te vigio. Enfim, quem já... As relações pessoais, né? Desliga o celular mais de 5 horas para ver o que acontece com seus, né, namorados, maridos e ficantes, né? Ou seja, a relação entre cuidado e vigilância, ela está de tal maneira negociada na sociedade, né? Enfim, que a questão que eu traria, que eu acho que tem que talvez colocar de forma política, é qual é o limite, né? Quanto eu estou disposto a negociar da minha vigilância, que nós fazemos na nossa vida privada. E isso em relação a todos os dualismos, né? Quanto eu estou disposta a negociar em termos de construção dos comuns nas políticas públicas, né? Quando a gente fala das discussões de esquerda e de direita. Óbvio, a gente tem que sair do campo da dualidade, mas eu acho que essa questão política é decisiva. Quais os efeitos desses dispositivos, né? Ou seja, os dispositivos são de assujeitamento e de produção de resistências simultaneamente, mas quais são os efeitos? O que subjetividade está embarcada num dispositivo que ele vai produzir uma sociopatia? Quando ele passa a produzir sociopatia, né? Às vezes, assim, eu trabalho muito com o Latour também, mas me parece que muitas vezes, né, ele se exime desse momento político onde, para além da análise do, como diria Roberto Carlos, é côncavo e convexo, né, é isso e aquilo, né, não se resume a uma dualidade, obviamente, mas ele produz efeitos. E quando ele produz efeitos, né, que eu acho que a discussão que a gente tem hoje, qual é o limite da tolerabilidade de determinadas experiências de biopoder, né, de necropolítica, que significa a vida e a morte das pessoas, né? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que ela tem que ser reinserida, e às vezes eu tenho dificuldade de encontrar isso, inclusive, na teoria Torrede. Né, de tal forma ela dissolve a relação com o dispositivo na construção. E eu acho que os antropólogos também trabalham dessa maneira. Né? Você faz a análise do grupo, o grupo produz assujeitamento, produz liberdade, os dispositivos estão embarcados, né, e nos forçam, nos levam a pensar determinadas coisas. Nós somos capazes de pensar determinadas coisas só porque estamos trabalhando com determinados dispositivos, dependemos desses dispositivos. A minha discussão hoje, para talvez tentar repolitizar mais, né, para a gente não virar também como eu brinco, né, os profetas do dia seguinte, eu sou quem descreve os efeitos, a gente, né, balizar de novo, essas sociopatias, esses limites. Claro que nós não vamos dar os limites como, né, pesquisadores, né, quem dá o limite é a sociedade. Não. Né, vigilância de massa, Big Data, né, esse exemplo da China. Ou seja, se você entrar efetivamente nesse nível de vigilância, qual é o limite social? Quem diz basta? Não. Agora não. Daqui para frente, não. Eu não estou mais disposta a negociar. Vigilância, enfim, monitoramento. Né, eu acho que essa é uma questão decisiva para a gente, talvez. Né, e eu acho que tem a ver com a questão da velocidade também. Né, até que velocidade nós vamos conseguir aguentar em termos dessas experiências do tempo real. Né? Ou então, né, quer dizer, hoje, enfim, já se traz toda a discussão do luxo que está do offline. Quem pode se dar o luxo de se desconectar, né? E sair do campo do fluxo do trabalho, do afeto, desse controle, né? Então, vira um luxo o off, né? E aí, só tentar responder as perguntas. Mas eu queria colocar essa provocação inicial, que eu acho que ela é importante, né? Então, em relação à discussão da velocidade, me parece que é político a gente pensar em criação de tempo e de espaço. Que tempo e espaço eu vou conseguir criar para além desses fluxos, né? Para além desse bombardeamento, para além dessa velocidade, onde eu tenho que resistir nessa velocidade. Quando eu trouxe a discussão do meme, né, e da escola de memes, era um pouco na linha, né, de você, enfim, como você, eu acredito que justamente, né, nem a memética, nem o dispositivo tem natureza nem essência, né, mas ele produz efeitos. Como é que eu vou tratar os efeitos do meme com um outro viés? Produzindo mais potência, produzindo uma relação, enfim, crítica, etc. E tal, né? E a pergunta dele foi o quê? Que eu acho ali. Eu acho que era do tempo e espaço. Qual foi a discussão? Desculpa que eu esqueci de anotar. Oi?
Ah, sim. Enfim, como diria lá o Pedro Almodóvar, o vírus não tem moral. O capitalismo não tem moral. Eu tenho um amigo meu que brinca, que diz, a política é coisa de pobre. Você acha que os conglomerados econômicos estão procurados por política, como parlamentares? É isso, eles fazem... Não, eu acho que a gente tem a gente pode pensar quais são essas elites do dinheiro que tem um tipo de... Inclusive, em termos mercadológicos, você não coloca todos os ovos, né, no mesmo cesto. Então, a diversificação, os apoios os parlamentares de direita, de esquerda, né, ou de híbridos, ou efetivamente, né, você tem uma relação do capitalismo, né, com as forças de decisão, que aí sim vai. Aí, eles são bem mais, né, eles estão bem na vanguarda em relação aos nossos dualismos, né, nesse sentido. Né, é o fluxo do capital se intrometendo em todas os campos da vida. Então, nesse sentido, eu entendo perfeitamente que o Soros, enfim, aplique a Bolsa de Valores das apostas sociais dos mais diversos matizes, né? Porque, enfim, quem financia pode ter algum tipo de incidência de controle, fazer florescer um campo e outro. Né? Então, eu não vejo nem paradoxo nesse hipercapitalismo. Né? Mas farei essa provocação. Será que nós não ainda, quando nós falamos desse dualismo, será que a gente ainda não está chutando o cachorro morto? Será que esse dualismo já não foi na experiência de todos nós, ele já não foi, né, superado? Ou não? Estou sendo muito... Cabe a mim responder? Devolvi umas perguntas. Eu agradeço as perguntas. Eu vou começar para retomar essa provocação da Ivana Bentes, eu vou começar falando da pergunta do Pedro Dias, né, sobre a pureza, etc. Parece muito oportuno, e é um dos temas que eu gostaria de abordar, na verdade, abordar não no sentido de pensar mesmo junto, entender um pouco mais a lógica, por exemplo, a temática da privacidade. Né? Eu vejo nossos colegas falando, por exemplo, que privacidade é um direito humano, que privacidade é fundamental, e quando vamos discutir política digital no Brasil, que o tema da privacidade é número 1. Concordam? Privacidade. Eu concordo. Eu estou preocupado. Mas o que eu vejo de novo, um uso de eu vou chamar de uma análise social que pressupõe já a entidade privacidade com um sentido particular. Não sei se a gente tem 1 hora para falar sobre o assunto, mas só duas pequenas piadas que eu acho que situam isso. A primeira é uma colega canadense que entrevistou pessoas sobre as suas práticas sexuais aberrantes. Então, ela tentou encontrar pessoas que fizessem narrativas sobre as suas práticas e dissessem, olha, isso aqui é aberrante, vou te contar como é que eu faço. Sei lá, é uma pesquisa, não fui eu que financiei, é uma pesquisa, vale a pergunta. E ela me contou como é que era a pesquisa e disse que no final ela fazia algumas perguntas. Por exemplo, quanto a pessoa ganha, perguntava, inclusive, né, onde é que ela mora, algumas coisas assim, indicadores, vamos chamar sociológicos. Certo? Um dos indicadores sociológicos era em quem você votou na última eleição. E a pessoa disse, opa, isso aí é privado. Depois que ela contou tudo aquilo, ela me disse que aquilo é privado. Eu quero parar aqui e congelar essa anedota de campo de trabalho de pesquisa para dizer o seguinte, privado, privacidade, não tem sempre o mesmo sentido. É isso que eu estou chamando a atenção. Então, trabalhar com essas categorias, fora da forma como eu estou tentando imaginar uma outra possível, é trabalhar com uma categoria já dada. A privacidade é um valor. Mas o que ela significa? Privacidade sobre quem votou é uma coisa, e sobre a verdade sexual, as suas experiências sexuais aberrantes, não é privado, ele pode falar. Eu vou falar sobre a mesma coisa em relação à privacidade, para mostrar que, do meu ponto de vista, ela não é um valor em si mesma, que ela tem que ser vista, e aí é que vem a contingência de novo, e a relacionalidade. Para o movimento feminista, privacidade, desculpa, não é um bom caminho. O bom caminho do movimento feminista foi mostrar que o que se dizia antes, que era briga de marido e mulher, por exemplo, que era do âmbito privado, era estritamente público e deveria ser tratado publicamente. Não sei se estamos nos entendendo. O efeito de privacidade depende do campo de relacionalidade para ganhar sentidos específicos. Então, ele não é um bom operador analítico. É isso um pouco que eu estou querendo derrubar. O que? É a ideia de que alguns conceitos
significam alguma coisa importante e que elas existem fora de contextos específicos ou de singularidades relacionais. Democracia, liberdade. Tem gente que se sente muito livre. Bom, não dá para ficar dando exemplo, mas entende o que eu quero dizer? É que esses conceitos, então, para voltar à ideia do purismo, é que eles parecem se aplicar de si mesmos. E o que nós vemos nas nossas experiências é exatamente essa pluralidade. E nós queremos falar da pluralidade. O provérbio, a frase majestática disso é o seguinte: nós já aprendemos, e eu concordo, que nós já aprendemos a falar sobre a variabilidade da verdade. Mas nós não aprendemos a falar ainda sobre a verdade da variabilidade. Eu inverti? Dá para entender? Nós falamos mais sobre a pluralidade do que é verdadeiro, mas nós não falamos sobre a verdade da variabilidade, que só existe variabilidade. Só existem contingências e só relacionalidades. E essas categorias, como liberdade, como relações, como movimentos, elas tentam fixar em algum lugar. Okay? Então é por isso que eu acho que as nossas categorias estão nos impedindo de trabalhar. E até a provocação um pouco da Ivana Bentes, eu vou tomar de uma outra pergunta que eu entendi que ela fez antes, até que ponto que eu estou disposto a negociar, por exemplo. Não é isso? É uma questão fundamental, eu concordo. Né? Isso, eu acho que aproxima um pouco a pergunta do Sávio, né, sobre essa ideia, né, um pouco pendular. Até que ponto que vigilância, porque é verdadeiro. A Fernanda Bruno, obviamente, já falou sobre isso, nós tivemos em várias ocasiões em mesa falando sobre teoria Torrede, acho que isso aí está bem pautado. O meu problema não é estar bem pautado. Não é problema que nós não gostamos de dicotomias. Todos nós odiamos dicotomias. O problema é que a nossa maneira de conceber e de fazer análise parece que tende a reproduzir, apesar da nossa vontade de saber não dicotômica, essas dicotomias. Acabei de falar agora. Se você considera, então, que privacidade é alguma coisa que existe e é possível negociá-la de maneira genérica, você está criando uma dicotomia entre privado e público, que tem efeitos de linguagem, efeitos políticos diferenciados conforme as relações que você está analisando. Essa é a provocação. Esse é o desafio, e é uma questão que eu acho que está no campo da incerteza. Eu concordo, não espero não ter acusado ninguém aqui de ser dicotomista. Não é isso. Eu também sou. Eu faço há muitos anos uma pesquisa sobre, por exemplo, violência, e sempre disse, desde o começo, que violência não existe. Violência não é um fenômeno observável. Violência é um julgamento moral sobre fenômenos observáveis. Moralidade que eu acho que deve existir. Eu não tenho nada contra, entende, a moralidade. Ela deve existir, eu julgo eventos como violentos. Mas eu percebi que a gramática, por exemplo, da violência, não serve para falar sobre o que eu estou querendo falar. Por exemplo, dizer que a violência não é boa, que a violência é má, não ajuda a compreender quando os movimentos sociais saem à rua, entende? E como alguns chamam aquilo de baderna e de violência. O termo, ele é tão genérico, ele é tão julgamento, que ele depende de quem está falando. Nós já sabemos disso, é um exercício muito comum já, mas nós talvez tenhamos mais dificuldades em aplicar, eu acho, no campo da cibercultura e da tecnologia. Eu vejo limites. O esforço, então, da Fernanda Bruno, o André Lemos participou também com mesas que a gente organizou na BCiber, né? Está aqui o Jean Segata, que há muitos anos trabalha bem nessa perspectiva. Todos nós estamos tentando. Então, não se trata de categorias acusatórias, né? Essa ideia do pendular, por exemplo, mas se trata de procurar essa outra linguagem que possa ser mais contingente e relacional. Eu acho que, no fundo, a mesma coisa valeria para grupos sociais. Dizer que um grupo faz isso, um grupo faz aquilo, significa pressupor que o grupo existe. Ora, o que nós vivemos nos grupos é a efemeridade desses grupos. Por que depois de 2013 nós viemos nos encontrar com outros grupos e aqueles onde foram? Os grupos, eles são assim mesmo. Nós é que temos uma, eu vou chamar, lógica moderna de imaginar que os grupos existem autonomamente em relação às suas próprias experiências. A imagem é dada por uma pessoa do grupo, a Fernanda Bruno até recebeu esqueci a condição agora. Que é do grupo do Latour, agora está na universidade. O Tommaso Venturini, exato. Né, convidou o Tommaso tem um artigo magnífico que tem a grande metáfora para isso, que é o magma. O social é magma. Às vezes consolida, às vezes existem grupos, mas às vezes ele está só correndo. Então não é que não existem grupos, que é tudo fluido, mas não pode se descrever então a realidade social como se fosse simplesmente esses lugares onde se fixou. Por exemplo, o grupo existe, mas o grupo é inteiramente trabalho.
o que o professor Eugênio Trivinho faz na BCiber é trabalho. Está na presidência agora fazendo trabalho para que a associação exista, para que o grupo exista, abre possibilidades para que vocês venham, para que vocês também façam o grupo. É isso que é fazer grupo. Os grupos não existem, nem as instituições são dadas. Se alguém falar em continuidade do regime democrático no Brasil, ou redemocratização no Brasil, não está falando de continuidades, a gente sabe disso. Mas a gente parece que não consegue atingir essa outra linguagem, que é a linguagem que diz como nós estamos o tempo inteiro formando esses grupos. Eu vi hoje, não sei se eu deveria falar nisso, só para me queimar, porque eu digo que eu sou queimado à direita, chamuscado à esquerda, vou me queimar à esquerda também. Eu li hoje de manhã que o PT ficou muito dividido na situação do julgamento do Renan. Todo mundo sabe os personagens que eu estou falando aqui, né? Por quê? Porque quem assumiria o lugar do Renan seria uma pessoa do partido, Viana, dá para falar o nome, não é? Do PT. E por quê? Não seria bom para o PT? Não, porque ele tem uma visão sobre a PEC que o PT não tem. Isso levaria a rachas dentro do PT. Aí eu digo, isso que é a realidade da política. A realidade da política não é os bons contra os maus. É muito mais difícil falar hoje, eu acho, nesses posicionamentos, sem levar conta que justamente nós temos posições muito mais misturadas e contingentes, ou interesses mais locais. A política sempre foi assim. O antropólogo sempre fez isso, misturou dados da natureza, da técnica e etc. Só que quando é a nossa própria sociedade, nós não conseguimos fazer isso. Esse é o ponto para a antropologia. Não estou ensinando isso para a comunicação. Estou fazendo uma confissão de antropólogo. Antropologia, eu fiz antropologia das sociedades africanas. Eu não me incomodei em falar que as serpentes faziam isso, que as serpentes falam, que o tempo... Eu não me incomodei em falar de magia. Mas quando eu fui falar de celular, eu tinha que falar de um objeto técnico inerte que eu faço uso dele. Tem alguma coisa aqui nessa relação com os objetos que para a nossa sociedade ainda é muito limitante. É por isso que eu acho que ainda vale o esforço. Alguns já estão sendo feitos, eu concordo plenamente, falta o de vocês ou o nosso. Bom dia, meu nome é Tiago Salgado, sou doutorando em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. A minha fala vai tentar conjugar as duas falas, da Ivana e do Teófilos. Na verdade, é uma sugestão assim, que eu acho para todo mundo que está pesquisando cibercultura, que é incluir uma variável que é o algoritmo, né? Se os nossos dispositivos midiáticos são cada vez mais digitais e com acesso à internet, são máquinas de cálculo. Né? E como linha de força, o algoritmo ele também mexe na linha de produção de subjetividade. Né? Se a gente for pensar lá no Agami, na hora que ele fala o que é um dispositivo, dando o exemplo do celular, a gente teria processo de dessubjetivação. Então, algo que eu estou pensando atualmente é a biopolítica algorítmica, né? O biopoder algorítmico, um capitalismo algorítmico, que eu não sei bem ainda se produz sujeitos ou indivíduos, se a gente teria chegado à condição individual do Deleuze, é algo que eu gostaria de pensar junto com vocês, né? Que dimensão de indivíduo a gente está produzindo hoje, ou seria sujeitos fracionados, sujeitos calculados, previsíveis e antecipados pelas nossas máquinas? Obrigado. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Simoni, sou aluna formando em design pelo Instituto Federal da Paraíba, atualmente aluna de publicidade e propaganda na Universidade Federal de Pernambuco. A questão que você levantou com relação ao feminismo, à privacidade dentro do feminismo. Eu ganhei em maio um hackathon, uma maratona de programação lá no Recife, que a gente desenvolveu um aplicativo para denúncia de assédio em transporte público. E a gente usou dados livres da cidade para poder mapear. Um dos dados livres foi de geolocalização do ônibus. E o que eu queria dizer com relação àquela coisa que você falou com questão de liberdade e vigilância. O aplicativo, quando a usuária ela aciona para a denúncia, ela não manda esse dado para a polícia, ela manda esse dado para todos os usuários NINAS que estão próximos. Então, o monitoramento é de cidadão para cidadão. A outra coisa é de que eu apresentei esse trabalho para a Secretaria do Estado de Pernambuco, e a secretária me falou que ela não poderia cobrar nenhuma medida da Secretaria de Defesa Social quanto à ação de coibição dos assédios em transportes públicos, porque não tem nenhum dado considerável. Não se tem nenhum dado de denúncia. Nenhuma mulher, é muito difícil uma mulher descer do transporte e prestar uma queixa.
porque a secretaria alegou que só consegue traçar algum trabalho, algum projeto de ação através das estatísticas. E não há. Então, essas denúncias que são feitas no NINA, que é o nome do projeto, eles não só vão para os usuários que estão próximos à vítima, mas elas também vão para o portal. E daí qualquer usuário pode extrair relatórios de média de região de assédio por linha, horário, idade da vítima, e daí criar uma pressão social de cobrança ao Estado. Então, é aquela coisa, a gente pode ser o vigiado, mas a gente também pode ser o vigilante. Eu só queria fazer um comentário para vocês. Obrigada. Perfeito. Agora nós vamos para um participante ali, Janaína. Isso. Obrigado, Marco. Meu nome é Fábio. Programa de pós-graduação, Cognição e Linguagem da UENF, Grupo de Pesquisa em Novas Tecnologias. Professor, já que você agora é um usuário Apple, né, e quer ter um iPhone, qual a sua opinião aí da cultura hacker? Você acha que seremos poucos e vai virar um gueto? O tanto que essa cultura já contribuiu para chegarmos até aqui? Perfeito. Querida. Encerrando a rodada. Bom dia a todos. Eu me chamo Ana Cláudia Mello, sou aluna do doutorado do Programa de Comunicação e Semiótica. A pergunta que eu trago é um pouco reflexo de uma discussão que nós fazemos, eu e a professora Carmen, a partir de um grupo de pesquisa dentro da Universidade Federal do Pará, que somos professoras. Eu de cinema e audiovisual e a Carmen de museologia. A questão que talvez seja desafiadora, e aí me parece que a gente pode colocar dentro do contexto da fala do Foucault, aquela fala que ele faz em 1967, quando ele diz que o grande desafio da contemporaneidade seria a questão do espaço, ou seja, cada espaço cria uma cultura. Então, se pensarmos numa perspectiva da cybercultura, criando um espaço chamado cyberespaço. E talvez a questão, e aí a pergunta que eu coloco para a mesa, passe pelo local de fala. Se nós pensarmos ali no século XVIII, onde o local de fala era o café, era aquele local de encontro, ou no próprio espaço da imprensa, do jornal impresso, ou posteriormente, se pensarmos na perspectiva do cinema, ou das salas de cinema, as salas escuras, ou do rádio, ou propriamente da telenovela, repercutindo como um debate, especialmente nos espaços de carta ou no próprio rádio. Então, talvez a questão seja a explosão discursiva que essa cultura que nós vivenciamos hoje na cybercultura provoca dentro desses múltiplos espaços. E aí, só para concluir, a questão que a Carmen instiga também, que não dá para passar porque seria uma quinta pergunta, talvez o interdisciplinar nos livre, ou o transdisciplinar, dessa dualidade que a mesa muito bem aponta na nosso papel de pesquisadores e investigadores dentro dessa perspectiva, dessa cultura contemporânea. Na verdade, é só uma reflexão que eu gostaria de compartilhar e ouvi-los, né, o que vocês diriam, até para nos ajudar a pensar melhor. Muito obrigada. Vamos fazer uma síntese, tá? Por sugestão da professora Ivana, eu passo a palavra ao professor Teófilos. E com a seguinte sugestão, uma síntese, então não vou me dirigir diretamente a nenhuma das perguntas, eu anotei, eu acho importantes. Então, assim, regimes de visibilidade e invisibilidade, eu acho que é uma chave interessante, não é? Porque é um exercício de luta política também, não é? Então, acho que produzir estatísticas, né, é uma coisa importante. O que não nos exime de achar que essa produção de estatísticas, ela significa sempre a mesma coisa. Ao longo do tempo, ela pode ser experimentada de outra forma. Entende? Então, ela pode redundar em, vou chamar isso, de formas mais acirradas de controle sobre as próprias mulheres, por exemplo, do que sobre os homens, que era o que se pretendia. Então, acho que não dá para imaginar continuidade. É isso que eu falo sobre esse mundo incerto.
e essa ideia de o dispositivo não é contínuo. O dispositivo é contingente, é situacional, e ele não se prolonga ao longo do tempo. Então, é bom acompanhar, porque a gente não sabe quais vão ser os efeitos. É um pouco isso. Então, agora me parece uma coisa maravilhosa para dizer à própria secretaria, olha aqui, ó, dados. Vocês não querem dados, estão aqui os dados. Né? Então, essa ideia do regime de visibilidade. Eu também, enfim, fico muito tentado na ideia do algoritmo, porque eu acho que, no final, o que eu estou fazendo é uma provocação de velho, né? Não é uma provocação de quem está agora começando. Né? Eu gostaria de ler o seu trabalho sobre algoritmo. Gostaria de te ver ensaiar. Eu acho que falta também essa vontade de arriscar, eu falei. Né? E essa vontade de arriscar, acho que está nas pessoas que estão aí fazendo as pesquisas. Então, a gente conta, eu pelo menos conto muito, em ler coisas que eu possa falar sobre, ver, olha, funcionou. Lá em Minas vocês têm o Eduardo Viana Vargas, por exemplo, né, que é uma pessoa que há muitos anos trabalha na área e que certamente pode, não trabalha ciber, né, como eles falam, mas é ciber, né, nesse sentido que a gente está pesquisando aqui. E eu não sei, eu acho que na discussão de sábado talvez fique bem mais interessante, sabe? Você falou do Foucault, né, do espaço, eu acho bem interessante uma noção que eu vou trazer do próprio Foucault, últimos seminários que ele deu, sobre a ideia de parresiar e dizer a verdade, a sua verdade, mesmo sabendo que ela não vai ser recebida e que ela vai provocar dissonâncias, né, no espaço público. Eu acho que talvez isso, e o lugar que ele diz, né, que o pesquisador deveria contribuir para a construção da vontade política, que não é simplesmente a expert, especialista que diz alguma coisa, não é? Mas aquele que contribui dizendo, a partir do seu lugar, o que ele consegue ver. E aí, de novo, essa ideia de pensar os limites entre uma coisa e outra, que não são dados de uma vez. Né? Então, os efeitos, por exemplo, do que eu estou falando, podem ser extremamente negativos. Né? Podem tanto ela desestabilizar algumas vontades políticas, como podem ser motivadores. Isso eu não tenho controle. Então, essa ideia mesmo de uma certa incerteza nos efeitos da fala. Por isso, eu acho que a reflexividade é importante, ver o que está acontecendo depois que a ideia foi lançada. E a ideia da cultura hacker, eu também queria saber, sabe? Né? Eu fui militante de esquerda, luta armada, me lembro na USP, vim aqui na PUC, inclusive, o pessoal da PUC não fazia greve, a gente vinha aqui. Mas tinha uma... Aí, de repente, a gente descobriu que aqui se fazia greve também, e a gente ficou um pouco surpreso de ver como os nossos universos não eram, e aqui fizemos uma grande assembleia de refundação, por exemplo, da UNE, depois presos no teatro à noite. Me lembro de coisas que a gente não pode falar, eu acho, de dizer que elas estão prontas. E a cultura hacker, ela pode ser, como contracultura também, ela pode ser uma coisa extremamente conservadora. Quer ver contracultura conservadora? É uma colega minha, norte-americana, super contra a cultura, que ficou muito surpresa em ver que o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel. Eu achava que ela ia ficar feliz, eu que dei a notícia, disse, não, está vendo, agora finalmente... Ela disse, não sei se o Bob Dylan merecia... É uma outra maneira de conceber, então a gente não sabe os efeitos. Essa interrogação é que eu acho que a gente não deve perder. É a vontade de saber. Essa vontade de saber que se coloca em exposição e diz, olha, vou tentar. Se não der certo, essa tentativa foi importante. É por isso que eu acho que está aí a palavra aberta, não é para vocês fazerem e todo mundo poder discutir. Bom, eu vou começar com o algoritmo, que, enfim, tem um teórico ótimo, o Matteo Pasquinelli, né, que trabalha com essa questão do PageRank do Google, né, e faz análises interessantes, né, a partir, né, na verdade, desse momento em que um motor produz uma hierarquia do que vai ser ou não significativo para a gente. Né? Então, acho que é decisivo, por isso que eu acho que a análise dos dispositivos, hoje, ela se tornou absolutamente vital. Né? Quer dizer, o que está embarcado nos dispositivos que produz esses efeitos de sentido, de verdade, e que sem essa análise dos dispositivos, né? E aí sim, nessa sua relação com os sujeitos, etc., efetivamente a gente vai ficar só analisando efeitos. A mesma coisa para o algoritmo do Facebook, né? Ou seja, mas é possível, é preciso assim também massificar esse tipo de análise, né? Na teoria dos dispositivos, análise dos dispositivos, né? É porque, enfim, são conhecimentos cifrados e que, no campo da análise, poucas pessoas dominam ou utilizam, mesmo no campo da comunicação. Então, eu acho decisivo, né, a questão que você trouxe aí dos algoritmos. Né? Ou seja, essa mesma exposição que eu sofro das imagens dos memes, ela depende de uma outra decisão, que não é uma decisão
né, enfim, de linkeria, seria política, né, faz a gente entender essa rede que produz esse sentido. Né? Então, o Pasquinelli, eu acho que você já deve conhecer, mas ele é bastante interessante. Eu acho que a pergunta sobre a cultura hacker, eu acho que ela é decisiva, porque o fato de eu estar usando um Macintosh nesse momento, né, não diminui em nada a questão, eu acho que você, né, da gente pensar o pensamento hacker como decisivo para você entender, inclusive, algumas discussões que a gente trouxe aqui sobre essa construção do comum, né? Ou seja, toda a postura hacker, o pensamento hacker, a construção dos programas de forma colaborativa, toda a economia da dádiva, na economia a possibilidade de você construir programas super sofisticados, abertos, que inclusive vão ser fechados para uso comercial por algumas empresas. Para vocês terem uma ideia, o que roda no Banco do Brasil é software livre, o que roda nas empresas, inclusive comerciais, foram construções produzidas a partir dessa filosofia, né, hacker, que muitas vezes é fechada numa licença, né, corporativa. Mas eu acho que o pensamento hacker ele é muito interessante, que ele está na base de uma contracultura hacker, digamos assim, né, que eu entendo junto com as análises do Maurício Lazarato, que são as revoluções do capitalismo. Né? O capitalismo tem produzido abundância hoje, não tanto simplesmente escassez, né, em vários campos, na circulação a partir da digitalização, né, enfim, ou seja, essa economia da abundância que a cultura hacker traz, essa epidemia colaborativa, ou seja, vamos encontrar valores novos, né? Construção do comum, colaboração, ou seja, há uma disputa de valor e há uma disputa de mundo. Então, nesse sentido que eu acho que há um peso, né, que nós temos que colocar, que não se trata de dizer se a cultura hacker é melhor ou pior, mas eu vou olhar que tipo de valor a cultura hacker está trazendo. Colaboração, solidariedade, né, construção de comum, cultura livre. Né? Então, nesse sentido, eu acho que dá para a gente pensar, né, de forma talvez mais balanceadas, né, e dizer assim, não, o fato de eu usar ou não o Macintosh resolve o problema, né, da ambiguidade da cultura hacker. E claro, né, nós temos hackers que, enfim, que podem ter, enfim, que podem talvez criar comunidades, né, apropriadoras, mas me parece decisivo a gente valorar essas culturas, né? E a relação da questão da vigilância que ela trouxe ali, né, do monitoramento dos dados abertos, é muito bacana, né? Porque, sem dúvida, eu acho que já ficou também, talvez, claro aqui, né, que existe uma vigilância compartilhada, colaborativa, né, e que não passa simplesmente para a nossa relação com o Estado, não é o Estado que está nos vigiando. E, nesse sentido, eu gosto muito, né, você falou do panóptico, do olhóptico. Bom, eu gosto do sinóptico, que é a ideia de todos controlam todos, né? Ou seja, vocês não têm uma hierarquia nem no próprio controle. E quando todos controlam todos, né? Eu controlo meu vizinho, que me controla, que porteiro que controla, você cria uma relação, né, de vigilância, de controle e de negociação desse controle, que eu acho que vai atravessar, inclusive, essa nossa relação simplesmente de uma vigilância massiva feita pelo Estado, pelos grupos de poder. Então, eu acho muito interessante. Você recoloca para a sociedade o lugar da negociação, né, no sinóptico. Né? Enfim.